É algo que eu tenho muito orgulho, que é falar da minha profissão. Oi galera, aqui é a Sami Farias, do canal Sami na América. Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que sempre alguém me pergunta e já fiz muitas amizades por conta disso também. É algo que eu tenho muito orgulho, que é falar da minha profissão. Aqui no Brasil eu sou psicóloga, sou formada já há algum tempo e eu queria contar como foi essa escolha, por que eu decidi ser psicóloga, como que foi essa trajetória. Nos meus 11 anos de idade eu estudei numa escola, estudei desde o pré, né? Antigamente se fazia pré-1, pré-2, não sei quem é dessa época. Eu estudei na Fundação Bradesco, em Osasco, minha vida inteira, porque minha mãe trabalhava na fundação, né? Minha mãe era faxineira e ela trabalhava no banco, né? Na fundação não, no Banco Bradesco. E não sei se vocês sabem, mas a Fundação Bradesco é uma escola, é uma fundação, né? A gente não pagava nada né? Eu não paguei nada estudando lá. Mas não foram todos meus irmãos que conseguiram estudar lá. É uma excelente escola, todo o meu embasamento eu posso dizer que foi pela Fundação Bradesco. Sou muito grata a eles. E eu estudei lá e na quinta série, se não estou enganada, na quinta série, isso, eu conheci a minha amiga Thaís. E a mãe da Thaís, que é a Cecília, que hoje é uma super amiga minha, era psicóloga, né? Ela ainda é psicóloga. E eu achava o máximo o jeito que a Cecília tratava as pessoas, o jeito que ela tratava a Thaís, as filhas, a forma como que eu achava ela moderna, um tanto quanto doida, né? A gente zoa. Ela cantava pneu no carro, quando ia buscar na escola, cantava pneu, mas era aquela mãe super descolada e ao mesmo tempo super ali, presente na vida das filhas. E aí eu fiquei encantada, eu falei assim, ela é assim porque ela é psicóloga, só pode ser. E eu me encantei por essa profissão. E eu vivia na casa dessa minha amiga, né, da Thaís, e a tia dela é psicóloga, a madrinha dela era psicóloga, enfim, uma família de psicólogos. Inclusive, essa minha amiga também fez psicologia, mas ela não atua na área. E ali cresceu muito a vontade, né, de fazer psicologia. Porém, na época que eu estudei, psicologia era um curso muito caro, né, muito caro. Eu lembro que na época eu queria muito fazer PUC, mas era integral e eu não tinha dinheiro para pagar, muito menos não me dar o luxo de não trabalhar, né, porque eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade e nunca parei, né, nunca mais parei. Então eu precisava pagar a faculdade, né. Eu nunca tentei nenhuma possibilidade de uma escola pública, porque lembra que eu já falei aqui para vocês um pouco sobre crenças limitantes, né? Eu tinha muita. Então eu nunca, imagina, a escola pública não é para mim, né? É para quem estudou em escola particular, fez cursinho e tudo mais e tal. Eu saí do ensino médio, já trabalhava, né, na verdade. E aí sempre precisei pagar a faculdade. Então para mim eu tinha que pagar a faculdade e acabou. E eu fui fazer a minha primeira faculdade, na verdade, eu não tinha dinheiro para pagar psicologia, então eu fui fazer turismo. Pasmem, turismo. E aí eu fiz um ano de turismo e eu lembro que no segundo semestre eu tive a matéria de psicologia. E eu lembro que foi até sobre psicanálise, Freud, aquela básico do básico, né? E aí eu me encantei, eu falei assim, não posso, não dá para fazer uma coisa que eu nem quero. E eu vou atrás do meu sonho mesmo. Mas eu lembro que na época a faculdade era cara, né? Para as minhas condições, né? Eu lembro que a faculdade era R$ 1.300 naquela época, no ano de 1999, 2000. 2000 foi quando eu comecei. Em 99 eu fiz turismo e aí em 2000 eu comecei a fazer psicologia. E eu trabalhava numa loja, eu trabalhei 10 anos em shopping, né? Ralei pra caramba e o dono da loja me ajudou a pagar esse curso, que era 3 vezes mais caro do que eu pagava no turismo, né? E ele falou assim, eu acho que vai ser bom, eu tenho minhas vantagens para te ajudar e tudo mais, então ele pagou metade, eu pagava outra metade, aí beleza, aí ficou meio que tranquilo para eu pagar. Porque eu lembro que naquela época também, aos 18 anos e tudo mais, eu já tinha comprado meu primeiro apartamento,
Depois, logo em seguida, eu comprei meu carro. E assim, eu vim de uma família humilde, né? Não quero me vitimizar, porque eu não gosto disso. Muito pelo contrário, eu falo isso com muito orgulho, porque o que eles puderam fazer, eles fizeram, né? Meus pais fizeram de tudo pra mim. Meu pai era vendedor de cachorro-quente, né, autônomo, em Osasco. Inclusive, ele foi um dos primeiros lá na década de 60, enfim, 70. Osasco, para quem não sabe, é a cidade do cachorro-quente, tá? Então, ele foi bem famoso no bairro que a gente morava, né? De repente, quem estiver assistindo e conhecer meu pai, vai escrever aqui nos comentários, seu Djalma. E ele ralou muito, né? Então eu tive uma vida assim confortável na medida que eles puderam dar, e eu sou muito grata a eles. Na verdade, eu tenho 7 irmãos, né? Meu pai e minha mãe tiveram 7 filhos, mas meu pai já tinha uma filha adotiva antes, mas que eu não tive contato do primeiro casamento dele. Praticamente não tive contato. Eu sou a caçula, então eu tenho mais esses irmãos e a minha irmã mais velha, por exemplo, a diferença de idade nossa é de 19 anos. Então eu sou bem caçula mesmo. Então eu tive realmente as melhores oportunidades, então eu sou muito grata a eles por isso, né? Meus irmãos passaram perrengues maiores, né, lógico. Voltando, né, fui lá fazer psicologia. E aí eu me encantei, falei, aqui é meu lugar e tudo mais e tal. Eu fiquei apaixonada. Minha faculdade não foi fácil para fazer, porque tinha essa questão do valor, né, que era puxado e tudo mais, e aí eu sempre me envolvi em outras coisas, então fui comprar apartamento, depois fui comprar carro, tudo isso, né, trabalhando em shopping, né. Eu era uma boa... Na época eu já era gerente de loja. Eu trabalhei como vendedora, acho que uns 2 anos, e depois fiquei como gerente quase 7 anos. Eu fiquei 10 anos no total em shopping. Eu fui vendedora 2 meses, fui vendedora uns 2 anos e pouco, e depois o restante, quase 8 anos, eu era gerente, né? Então, eu ganhei vários prêmios, ganhei viagens, enfim, eu era uma boa funcionária. Minha loja sempre se destacava porque eu queria ganhar mais e tudo mais e tal, e sempre ali naquela ambição. Consegui começar a faculdade, mas pelo fato de eu estar na loja e ter uma responsabilidade maior ali, o dono da loja sempre me colocava para montar as lojas novas. Então eu trabalhei em Guarulhos, trabalhei no Plaza Sul, trabalhei no Shopping Butantã, vários lugares, West Plaza, enfim. E cada vez que eu tinha que montar essa loja, era sempre no horário que eu fazia faculdade. Então eu sempre tinha que mudar o período da faculdade. Como eu sempre mudei, eu voltava um semestre, porque eu mudava de faculdade, porque na minha faculdade não tinha de manhã, por exemplo. Aí eu fiz uma parte na Uniban, depois fiz uma parte na Unip, e assim fui conciliando. Quando eu fui casar, eu parei 1 ano e meio, porque eu queria festa de casamento, queria casar na igreja que eu queria. Eu casei na igreja do Calvário em Pinheiros. Eu queria fazer viagem, eu fui pra Argentina de lua de mel, enfim. Lembrem-se, né? Sempre pobre. Eu tinha que parar um pouco a faculdade, tranquei 1 ano e meio pra poder juntar essa grana e fiz tudo que eu queria. Exatamente tudo que eu queria, como eu queria. Mobiliei meu apartamento, ficou assim, perfeito. 1 ano e meio antes, né? Eu já comecei a mobiliar, a gente entrou com absolutamente tudo. Desde talheres, todos os móveis planejados, tudo perfeito, gente, vida perfeita, né? Mas ralando ali muito. Então, tudo isso foi atrasando a minha faculdade. De 5 anos, eu fiz em 10 anos. Tudo muito difícil ali, muito tempo. Eu precisei andar de ônibus, então pegava várias conduções para ir para o trabalho, depois para a faculdade, chegava depois da meia-noite, foi tenso, então eu dou muito valor para minha faculdade. Mas terminei. Depois de terminar a faculdade, já no final da faculdade, já comecei a atender, né, na clínica. Eu fiz estágio em hospital psiquiátrico, em escola e clínica. E a minha paixão sempre foi pela clínica, né? Eu gosto demais. Até hoje eu atuo, né, na clínica. Hoje eu estou 100% na clínica, inclusive. No 3º ano da faculdade, eu comecei a trabalhar em RH. Então eu saí da loja que eu trabalhava.
Eu lembro como se fosse hoje. Na época, na loja, eu ganhava entre R$ 3.500, R$ 4.000, por aí. Isso lá em 2000 e... Quando eu saí da loja, foi em 2006. E aí eu fui trabalhar como estagiária para ganhar R$ 800 de RH. E eu já estava casada na época, tudo. Eu falei, eu vou porque... 2007, na verdade. E eu falei, eu vou porque eu quero entrar na minha área eu quero trabalhar em recursos humanos e tudo mais. E foi onde eu me encontrei também. Então, duas paixões da minha vida é o RH e a área clínica. A área clínica tá em primeiro, né? No top. Mas eu gosto muito de RH também. Eu me encontrei. Uma das qualidades que eu acho que eu vejo em mim é de conseguir compartilhar as coisas, de conseguir fazer conexões. Isso, né, eu vi muito aqui mesmo no YouTube, as amizades que eu fiz, todas as conexões que eu consegui fazer com as pessoas, de encaminhar uma pessoa para outra, de fazer, né, tal pessoa fez amizade com tal pessoa. E eu conseguia fazer muito bem isso no RH. Então eu trabalhei em recrutamento e seleção por muitos anos, por praticamente 15 anos, porque eu comecei antes da minha filha, né? Minha filha tem 15 anos agora. Meu último trabalho foi em fevereiro de 2021, meu último trabalho de RH. Eu comecei antes dela nascer, né? Além da faculdade, eu fiz psicopedagogia, neuropsicologia, e foi a faculdade que eu queria muito fazer neuropsicologia. Eu fiz no Einstein e depois eu me desencantei um pouco, né? Não pela instituição, que é maravilhosa. Nossa, se todo mundo pudesse fazer um curso, pelo menos no Einstein, ia amar, porque é uma instituição perfeita, sem defeitos. Mas eu me desencantei um pouco com a neuropsicologia em si, né? Poderia ganhar muito mais do que eu ganho hoje, né? Sei lá, acho que 3, 4 vezes mais. Mas eu me desencantei um pouco, não é muito minha pegada. E depois eu fiz Gestalt terapia como especialidade, né, na área clínica. Quando eu ainda estava em RH, fui fazendo a transição devagar, porque eu sempre atendi concomitante a clínica com o RH. E aí eu fui fazendo concomitante ali, devagarzinho, fiz a transição de carreira. Então hoje eu atendo 100% para a área clínica. Depois, assim que eu consegui fazer a transição praticamente, quando eu fiz a transição, eu tive uma oportunidade também de dar aula na faculdade de psicologia, né, no curso de psicologia de uma faculdade grande aqui de São Paulo. Foi uma experiência bacana, mas eu achei muito puxada no sentido do desgaste que tem para o retorno financeiro. O que eu ralava pra caramba para dar aula o mês inteiro, eu tirava em poucos dias na clínica, né? Porque foi uma época que quando eu fiz a transição de carreira do RH para clínica, eu bombei na clínica assim totalmente. Eu cheguei a ter 40 pacientes por semana. Eu falei, não sei se vale a pena trocar isso, né? Eu fiquei um tempo, então, dando aula na faculdade, mas foi uma experiência bacana, assim. E aí, quando surgiu a decisão, de fato, de ir para os Estados Unidos, eu já estava, né, 100% na área clínica, então eu sei que é um desafio, né, fazer a validação e tudo, eu estou nesse processo agora, é moroso, gasta bastante também, né? Como o meu processo não foi feito por mim, pelo meu nome, então eu não tô tão preocupada de correr tanto com isso, né? Se fosse, já teria feito, com certeza. Mas não é, então eu tenho um tempo para fazer e para decidir o que eu vou fazer exatamente, né? Mas existem outros tipos de terapia, não só com psicólogo, né? Então eu não tenho muito esse problema de não ter o título de psicóloga nos Estados Unidos, né? Para mim não vai ser muito essa questão. Mas estou estudando os caminhos e conforme for avançando, eu vou trazendo aqui para vocês, porque eu sei que tem muitos psicólogos que me seguem e querem seguir lá e fica com esse receio, né? Mas eu sou extremamente realizada com a psicologia, não tem outra profissão para mim. Eu acho que mesmo trabalhando em RH, eu tinha toda esse background da psicologia, de entender, né, o contexto do candidato,
de ouvir as histórias, né? Teve uma época que eu trabalhei em seguradora, trabalhei em escola, tudo em RH, né? Trabalhei em banco. Um banco que eu trabalhei aqui, eu lembro que por uma época eu trabalhei com afastados, né? Do banco. Eram muitos afastados, acreditem. Banco, imaginem, né? Como não dá afastamento. Ou por trauma, porque teve assalto no banco, ou por questão de metas, de pressão e tudo mais. Então eu cuidava dos afastados. E aí eu tinha que fazer toda a parte burocrática e tal. Eu sempre fiquei em recrutamento e seleção, mas em algum momento eu fiz algumas outras coisas também dentro do RH. E eu lembro que eu gostava só da hora de conversar com os afastados, né, com as pessoas, para entender o contexto, entender o momento delas, de ouvir, de acolher. Eu falava, gente, mas esse não é meu trabalho aqui, porque eu perdia, né, entre aspas, muito tempo, né? Mas todo mundo queria falar comigo e tudo mais e tal, porque era um momento bem difícil para eles também. E aquilo tudo foi construindo em mim aquela vontade mesmo de ficar só na clínica, né? Toda vez, sempre. Então, toda vez que eu tinha que fazer um curso, eu nunca me especializava em RH. Eu ia fazer alguma coisa da área clínica, um curso de um dia, um curso de um final de semana, de uma especialização. Então, eu fiz psicopedagogia, depois eu fiz neuropsicologia, né, a Gestalt, enfim. E agora estou fazendo TCC. Porque sempre gostei muito da TCC, porque na psicologia tem várias abordagens, né? A Gestalt terapia, que é a que eu sempre trabalhei, e a TCC é a terapia cognitivo-comportamental. E eu sempre gostei, mas a Gestalt sempre teve o meu coração, né? Mas agora, imigrando, de repente, né, trabalhando com outras terapias, indo para o coach também, uma outra vertente, a TCC faz mais sentido para eu seguir agora. É isso, pessoal. Eu queria contar para vocês por que eu decidi fazer psicologia, né? Quando lá atrás, né? É importante dizer, né? Eu já sou formada há 13 anos. 13? Calma aí. Não. Vou fazer 13 anos de formada. Mas eu comecei psicologia no ano de 2000. Lembra que eu falei para vocês que eu demorei um pouco mais para terminar, né? Foi meio enrolada a minha faculdade, mas eu terminei. Então, o importante é isso, terminar, né? Tive minhas dificuldades, minhas dores e as delícias também de cursar a faculdade de psicologia. É isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco, né, essa curiosidade. Não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar, se você puder deixar um comentário, o que você achou aí da minha trajetória, né? E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!